Queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de consolo, é um vídeo de calma, é um vídeo de esperança que vai trazer, de alguma maneira, um certo conforto para o coração de vocês, amém? Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, gente, eu recebi muitas mensagens de muitas pessoas falando assim pra mim, Dani, Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo pelos sinais, tanta coisa está para acontecer e tipo, eu não sei mais o que eu faço, eu tô perdida, sabe? Eu não sei se eu continuo estudando, eu não sei se eu continuo trabalhando, eu não sei se eu me entrego totalmente para a obra, eu não sei se eu renuncio os meus sonhos para viver para Deus. Gente, para começar, existe uma diferença enorme entre viver para Deus e trabalhar na obra de Deus. Por exemplo, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu acredito que muitas pessoas confundem essa frase e pensam que só poucos serão salvos. Eu acredito que muitos serão salvos, mas eu acredito que esses escolhidos é para trabalhar na obra. São pessoas que renunciam tudo quando Deus chama e elas são chamadas para ser pastor, profeta, missionário, entendeu? Então essas pessoas renunciam sonhos. Por exemplo, eu era cabeleireira, eu tinha muitos sonhos, eu tinha outros planos, mas eu fui escolhida para uma obra e eu renunciei os meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Isso é obrigatório para todas as pessoas? Não, sabe por quê? Porque Deus ele trouxe as profissões, Deus abençoou os profissionais, a terra, a humanidade precisa de um conjunto de coisas, entendeu? Para tudo funcionar, para tudo fluir, ou seja, o ser humano, a humanidade, não vai ser todo mundo que vai trabalhar na obra de Deus, não é todo mundo que vai ser pastor, não é todo mundo que vai ser profeta, entendeu? Existem médicos, advogados, faxineiros, cozinheiros, cada um com sua profissão e todos eles ali cumprindo uma missão também, entendeu? Cumprir missão não é só gente que vai fazer missão na África, não, gente, entendeu? Tem gente que nasceu para exercer aquilo que ele exerce. E de fato ele está cumprindo o propósito de vida, aquilo que Deus realmente escreveu para a vida dele. E ele pode ser luz, ali um médico, ele pode ser cristão e trabalhar ali no meio do hospital e deixar Deus usá-lo. Sabe, Deus, ele é soberano e ele tem as suas maneiras de trabalhar, entendeu? Deus não está só dentro da igreja, apesar da igreja ser o povo de Deus, ser a noiva de Cristo, ser a menina dos olhos do Senhor. O Senhor, ele, na palavra do Senhor diz, Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, ou seja, não limitemos o mover, a vontade, a maneira de Deus trabalhar, amém? Nós precisamos de todas as profissões, nós precisamos um dos outros. Deus abençoa os médicos, ele abençoa os juízes, abençoa os professores, amém? Então, os escolhidos que a Bíblia diz são escolhidos para a obra de Deus, amém? Mas isso não significa que você não vai ser salvo. Ponto. Eu vejo muitas pessoas perdidas, pensando assim, será que eu vou ter que renunciar ao meu sonho? Eu estou fazendo uma faculdade de medicina, eu vou ter que renunciar a isso para viver para a obra? Você só vai ter que renunciar se Deus te chamar. E não são todos que Deus vai chamar. Você está entendendo? Não são todos, gente. Às vezes o plano do Senhor a minha filha ela vai ser médica porque eu sei que ela vai ser uma boa médica, ela vai ser uma boa cozinheira, eu preciso dela, ela vai ser uma boa faxineira. Entendeu? Eu preciso dela. Nós precisamos de todas as profissões. Do professor ao catador de lixo. Nós, a humanidade, precisamos estar fluindo, funcionando, nos movendo. Então, todas as profissões, eu creio que são abençoadas por Deus. Fazem parte do propósito, fazem parte do plano de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Quando Deus te chamar, você vai ter convicção, porque Deus ele vai falar com você, ele vai levantar profetas, ele vai te direcionar, ele vai te tocar, você não vai ter dúvida, entendeu? Você vai abrir mão, você vai renunciar porque você tem certeza do seu chamado. É a mesma coisa um gênio, é a mesma coisa um cientista, ele nasceu para aquilo, ele faz aquilo naturalmente, então eu acredito que Deus sabe quem ele escolhe, entendeu? E nem todos vão ser pastor. Entendeu? A terra não será lotada de pastores, de profetas. Vocês estão entendendo?
Então, gente, na Bíblia diz que no tempo de Paulo, houve-se umas pessoas que elas pararam de trabalhar. Eu não lembro qual versículo que é, mas se você se lembrar desse versículo, deixa aqui no comentário, tá bom? Algumas pessoas, tipo assim, elas pararam de trabalhar, elas pararam de viver só esperando o arrebatamento. E Paulo exortou essas pessoas, dizendo, com as minhas palavras, dizendo para elas: vocês não podem parar de viver esperando o arrebatamento, que o arrebatamento vai. O que eu quero dizer para vocês? Na palavra do Senhor, em Gênesis 8:22, olha o que está escrito. Foi quando Deus ele fez uma promessa para Noé que ele nunca mais ia destruir a terra com água. E olha o que ele disse: também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Para a humanidade, amém? De que enquanto a terra existir, haverá as 4 estações, haverá dia e noite, frio e calor, semeadura e colheita, ou seja, vai ter comida, entendeu? Vai ter dia e noite, vai ter as 4 estações. Eu vejo algumas pessoas pegando um versículo da Bíblia sem entender o contexto e trazendo um sensacionalismo aberrador em cima daquele versículo, até mesmo trazendo um terror sobre a vida de quem ouve e não entende o contexto ou não conhece a história por completo. Muitas pessoas falam assim: mas Dani, a terra, na Bíblia diz que a terra ela será destruída, que dessa vez Deus não vai destruir a terra com água, mas dessa vez ele vai destruir a terra com fogo. Porém, gente, vocês têm que prestar muita atenção no que a Bíblia diz, tem que prestar atenção nos detalhes. Em 2 Pedro 3,7 está escrito que Deus ele vai destruir a terra em um só dia e vai ser no dia do juízo final. Ou seja, a destruição da terra com fogo não vai ser gradativa da maneira que muitas pessoas falam. Ai, porque é o aquecimento global e a terra já está pegando fogo e vai chegar o tempo que ninguém vai suportar o calor. Tudo bem, existem algumas coisas que estão acontecendo devido ao próprio erro humano, devido à poluição, devido aos erros humanos. Só que isso não faz parte da promessa de Deus e eu creio que mesmo com todos esses problemas e defeitos, a vida na Terra ainda vai prosseguir, porque a Bíblia nos traz essa segurança em Gênesis 8:22. Papai nos prometeu que tudo estará ocorrendo naturalmente. Enquanto a Terra existir, vai ter plantio e colheita, dia e noite e as 4 estações. É uma promessa de Deus. Amém? E aí, muitas pessoas falam sobre o fogo. Em 2 Pedro 3,7, você vai entender que o fogo que vai destruir a terra, de fato, está na Bíblia, só que será em um só dia e será no dia do juízo final. Amém? Esclarecido isso, agora, gente, falando sobre o dia do arrebatamento. Cristãos, nós aguardamos pelo arrebatamento. Eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo e antes da grande tribulação. Esse é o meu ponto de vista e respeito o seu, ok? Mas o meu ponto de vista também tem referências bíblicas, ok? Eu vejo muitas pessoas se desesperando, tipo, nossa, e agora? Como que eu vou viver? O arrebatamento tá aí, o que eu vou fazer? Bíblia, em Mateus 24:37, está escrito que o arrebatamento acontecerá como nos dias de Noé. Vai estar tudo acontecendo naturalmente, vai ter gente estudando, vai ter gente trabalhando, vai ter gente casando, ou seja, a vida vai estar rolando normal, como a própria Bíblia diz, e muitos não vão perceber, tipo na hora assim, porque vai estar tudo rolando naturalmente. Então quando Jesus voltar, eu acredito que não vai ser no meio da grande tribulação, não vai ser no meio da guerra, de uma terceira guerra mundial, porque a Bíblia nos deixa claro que tudo estará ocorrendo naturalmente, vai ter gente até casando, entendeu? Vai ser como nos dias de Noé, as pessoas vão estar vivendo ali normal, como um dia de rotina qualquer, amém? Trazendo essas verdades bíblicas para vocês, esse respaldo bíblico, o que eu aconselho para vocês? Vivam as suas vidas naturalmente. Se você faz faculdade, continue estudando. Se você tem um sonho de casar, continua com o sonho de casar. Se você tem um sonho de ter sua casinha e está construindo sua casinha, continua construindo sua casinha. Se você tem plano de ter um carro, continua com o plano.
Se você ainda deseja a salvação da sua família, continua orando. Ah, se você tem o sonho se você tem muitos sonhos para realizar, muitas coisas para viver, viva! Viva normal. É claro que sempre com o seu coração em Deus, é claro que sempre posicionado diante de Deus como cristão, não pecando, amém? Muitas pessoas estão abrindo mão do que não é pecado, esperando o arrebatamento. Gente, estudar não é pecado, não. Trabalhar não é pecado, não. Entendeu? Casar não é pecado, não. Entendeu? O que o Papai do Céu quer de nós é que nós renunciemos o pecado. E o que é pecado? É mentira, fornicação, adultério, entendeu? Roubo, morte, preguiça, assassinato, os 7 pecados capitais, entendeu? Luxúria, a vaidade extrema, soberba, arrogância. Eu acredito que os pecados estão muito mais voltados para o nosso caráter em relação à profissão do que aquilo que temos, se a gente é rico ou pobre, ou se a gente tem trabalho ou não. Isso é um detalhe, cada um tem a sua história, entendeu? Mas se você tem sonhos, continue lutando pelos teus sonhos. Não para a tua vida esperando o arrebatamento, amém? Porque vai acontecer, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, e os cristãos esperam pelo arrebatamento desde a igreja de Atos, desde o tempo de Paulo, e 2000 anos se passaram. E a igreja continua esperando pelo arrebatamento. Então a gente não sabe até quando a gente vai ter que esperar. Talvez ainda passe essa geração, eu não sei. Mas já pensou? Você para toda a tua vida, você para de fazer faculdade, você para de sonhar esperando o arrebatamento, aí vai passando décadas e décadas e décadas, aí você se encontra uma velhinha de 90 anos que ainda está esperando o arrebatamento, só que não viveu nada por medo de viver. E Deus não quer que você tenha medo de viver. Deus não quer que nós tenhamos medo de viver. Amém? A salvação está mais relacionada ao teu caráter, ao teu comportamento, aquilo que você é. Não deixe de viver pensando que trabalhar, ou estudar, ou sonhar, ou casar é pecado. Não é. Não é pecado. A Bíblia nos deixa claro o que é pecado. Amém? Vivam. Amém? Vivam naturalmente, como a Bíblia diz, que tudo estará ocorrendo naturalmente. É claro, sempre posicionado, sempre em santidade, sempre agradando ao Senhor, mas não deixe de viver por causa do arrebatamento. Continue esperando o arrebatamento, mas espere o arrebatamento vivendo. Amém? E que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.